Passaste 10 anos seguidos a fazer noitadas. Passaste a pente fino um jogo de cultivo imortal. No jogo, eras o primeiro no ranking mundial do servidor. O teu nível de cultivo atingiu o de Imperador Supremo de 1000 milhões de anos. Uma existência acima de todos, sem ninguém acima de ti. Tinhas todo tipo de tesouros mágicos e armas de nível divino. No entanto, tudo isto não passava de um jogo. Nesse momento, apareceu uma janela no jogo. O jogo vai encerrar os servidores dentro de 10 minutos. Por favor, aproveita os últimos momentos. O jogo que joguei durante 10 anos vai finalmente acabar? Nestes 10 anos, viste no jogo os teus amigos a ficarem offline, um por um. Agora, eras o único que restava a jogar. Ao olhares para o ecrã vazio do jogo, um sentimento de solidão invadiu-te. Rapidamente, chegou o último minuto. Abriste o canal do mundo. Adeus, vida de cultivo. Foste o jogo mais divertido que alguma vez joguei. Adeus a todos. Vemo-nos por aí se o destino quiser. Depois, foste jantar com o teu colega de quarto, Luotal. Depois de saíres, uma notificação voltou a aparecer no ecrã do jogo. Servidores encerrados. Meia hora depois, o jogo irá materializar-se na realidade. Depois do jantar, tu e o Luotal voltaram para o quarto. De repente ouviram-se trovões lá fora. Foda-se. É o fim do mundo? Mas, nesse preciso momento, uma voz ecoou na tua mente. O jogo da Huaxia, Vida de Cultivo, irá materializar-se em 60 segundos. O Luotal olhou em volta aterrorizado. Também ouviste? Olhaste para o Luotal, surpreendido. Também ouvi. Que materialização de jogo é essa chamada Vida de Cultivo? Que raio de jogo é esse? No mesmo instante percebeste. Não é este o jogo que jogaste durante 10 anos? É este jogo que se vai materializar? Será que tudo o que está dentro do jogo se vai materializar? E foi nesse preciso momento que a voz ecoou novamente na mente de todos. Passaram 60 segundos. A materialização começa. Primeira materialização de cultivo. De repente, o céu mudou drasticamente. Feixes de luz dourada desceram do céu. O teu corpo foi envolvido pelos feixes de luz dourada. Materialização do cultivo de Imperador Supremo concluída. Por favor, usa o teu poder com prudência. Ao mesmo tempo, os 1000 milhões de anos de experiência da personagem do jogo inundaram por completo a tua mente. Foi como se tivesses vivido tudo na primeira pessoa. Em pouco tempo, dominaste o teu cultivo e compreendeste o tipo de poder que agora possuías. Foda-se! Olha só, gritou de repente o Luotal. Tu olhaste para ele e viste o Luotal a reduzir um haltere a pó com uma só mão. Eu só estou na fase de fortalecimento corporal, e já sou assim tão forte. Então, aqueles nas fases de estabelecimento de fundação e núcleo dourado não serão ainda mais fortes? Ao ouvires as palavras do Luotal, deu-te vontade de rir, porque o fortalecimento corporal é o nível mais básico. Pode-se dizer que é a porta de entrada para o cultivo imortal. Só a partir do estabelecimento de fundação é que ocorre uma verdadeira transformação. Abaixo do núcleo dourado, todos são meros mortais. Mas, ainda assim, não pude deixar de ficar preocupado. Agora que toda a gente recebeu poderes extraordinários, parece que o mundo vai mudar drasticamente. Nesse instante, os altifalantes da escola soaram de repente. Daqui fala o diretor Li Chun. Peço agora a todos os professores e alunos que se reúnam no pátio. Vamos ver o que se passa, disseste tu, olhando para o Luotal. Em pouco tempo, todos os alunos estavam reunidos no pátio. O diretor pegou no microfone e disse: Eu acredito que alguns alunos já obtiveram poderes extraordinários, mas peço-vos que não usem esse poder terrível de ânimo leve e que preencham com honestidade o vosso nível atual. Precisamos de fazer uma estatística. Rapidamente, todos os professores e alunos da Universidade de Qingdu terminaram de preencher. De acordo com os resultados da estatística, a administração da escola ficou estupefacta. No total, entre professores e alunos, a escola tem 15 mil pessoas. E surpreendentemente mais de 3 mil pessoas manifestaram o seu cultivo. Ao veres a mudança na expressão de todos no campo, não podes deixar de te sentir um pouco comovido. Nunca pensaste que, por causa da tua persistência, te tornarias na pessoa mais forte. Nesse preciso momento, o professor responsável pela estatística gritou de repente. A professora Yanyu está na fase Mahayana. Num instante, todos os olhares se viraram em uníssono para uma mulher de uma beleza estonteante. De seguida, Yanyu foi convidada pelo diretor para discursar no palanque. Agora, o jogo tornou-se realidade. Quem jogou o jogo vai manifestar o seu cultivo. Mas aconselho-vos a todos, não usem o vosso poder para cometer crimes. Não maltratem as pessoas comuns. E, acima de tudo, não pensem que são os mais fortes. Porque há pessoas mais fortes do que vocês. Ao dizer isto, uma memória surgiu na mente de Yanyu. Há 5 anos, quando joguei este jogo pela primeira vez, conheci um jogador muito entusiasta. Ele jogava comigo todos os dias, dei muitos itens. Acompanhou-me a lutar contra monstros.
e tornamo-nos parceiros Dao. Foi apenas por causa dele que em pouco tempo subi para a fase Mahayana. Mas quanto àquela pessoa que foi o meu mestre e parceiro Dao, não sei qual é o seu nível de cultivo agora. Ela só se lembra de que, antes de ele deixar o jogo, ele era um imortal celestial. Mas, precisamente quando Yan Yu acabou de dizer estas palavras, a voz ressoou de repente no céu. Manifestação de cultivo concluída. A área do planeta azul começa a ser alterada. Alteração inicial. A área global aumentará 10 vezes. A tabela dourada de cultivo será aberta em breve. Os que entrarem na tabela receberão recompensas generosas. Daqui a 3 dias, manifestar-se-ão os tesouros mágicos. De repente, o chão começou a tremer. No recreio, as pessoas comuns perderam o equilíbrio e caíram todas ao chão. Tu fechas os olhos. Usas a tua consciência divina para observar todo o planeta azul. Tu, com o teu nível de cultivo de grande imperador supremo, a tua consciência divina consegue ver para além do universo. E fazes uma descoberta surpreendente. A área total do planeta azul aumentou 10 vezes. E no território de Huacha, surgiram mais de 1000 territórios desconhecidos. Havia oceanos, havia florestas, havia desertos. Eram todos locais desolados e inabitados. Não havia sequer criaturas vivas. Apareceram assim, do nada. Mas isto também te dá um mau pressentimento. Se o jogo se materializou, será que os monstros e os NPCs que lá estavam também se vão materializar? E, nesse preciso momento, ouve-se do céu o som das hélices de um helicóptero. Todos olham para cima. E vem um helicóptero militar a pairar por cima deles. Enquanto o helicóptero aterra, sai de lá um homem vestido com um uniforme militar. Parece ter cerca de 30 anos. Eu sou o Lu Wei, membro do Departamento de Gestão de Cultivadores, e também Major-General. Ao ouvir a sua apresentação, os professores e alunos presentes ficam surpreendidos. Quem é que aqui tem um nível de cultivo mais elevado? Lu Wei percorre todos os presentes com o olhar. Eu estou na fase Mahayana, diz Yan Yu, dando um passo em frente. Ele consegue perceber que este militar à sua frente também é um cultivador, só que o seu nível é inferior ao dele. Está apenas na fase do núcleo dourado. Ao ouvir isto, Lu Wei fica em choque. O susto é tal que se apressa a fazer uma vênia. Saudações, poderoso da fase Mahayana. Se fosse antigamente, ele de certeza que não teria feito uma vênia. Mas agora é a era dos cultivadores. Um cultivador na fase Mahayana pode esmagá-lo com um único dedo. Não é preciso isso, somos todos do povo Huacha. Além disso, vocês são os que mais contribuíram para a China. Yan Yu, lisonjeada, usou apressadamente a sua energia espiritual para erguer Lu Wei. Então passarei a tratá-la por Senhora Yan. Pergunto-me, Senhora Yan, se estaria disposta a juntar-se ao nosso departamento de gestão de cultivadores, para manter a paz e a estabilidade social? Estou. É uma honra para mim poder servir o país. Yan Yu assentiu. Isso é ótimo. Vamos para o outro lado para falarmos em pormenor. Lu Wei e Yan Yu saíram do pátio. Ao ver Yan Yu e Lu Wei a sair, tu usaste o teu sentido divino para continuar a observá-los. E até conseguias ouvir a conversa deles? Senhora Yan. Planeamos criar turmas de cultivo em todas as escolas. E colocar cultivadores para serem os professores, senhora professora na Universidade de Qingdu. Por isso gostaria de saber se estaria disposta a ser a diretora desta turma. Sim. Yan Yu não recusou. Vou reportar a sua situação com exatidão. Já que está na fase Mahayana, deve ter um conhecimento mais aprofundado do jogo. Jogo há relativamente pouco tempo, mas conheço-o razoavelmente bem. As seitas deste jogo são todas seitas de NPCs. Se se materializarem, é possível que estes NPCs e seitas também se materializem. Entre elas, a seita mais poderosa é a seita Qingyun. O seu líder é um Dalu Jingxian. Até os anciãos da seita são Xuanxian ou Dixian. Ao ouvir isto, Lu Wei mostrou uma expressão de espanto. Ele conseguia imaginar. Se todos estes NPCs chegassem à Estrela Azul, que golpe terrível seria para o nosso planeta. Estamos a falar de um Dalu Jingxian, capaz de destruir um país com um só pensamento. A existência de todo um planeta. Se não os conseguirmos controlar, isso seria um desastre para a China. Mas, não se preocupe. No enredo do jogo, a seita Qingyun é uma seita justa e prestigiada. Não faria mal a inocentes. As seitas demoníacas é que deviam preocupar-se. Elas alimentam-se de humanos. E também refinam as almas humanas para cultivar. Essas são a verdadeira praga. Eu sei dessas coisas. Irei relatar tudo tal como me contou. Se essas seitas se manifestarem de verdade na China, seria uma catástrofe avassaladora para nós. A propósito, a senhora Yan sabe por acaso que outros jogadores fortes existem no jogo? Por exemplo, mais fortes do que a senhora. Há imensos mais fortes do que eu. Na altura em que eu jogava, nem sequer conseguia entrar no top 50 do ranking. Essas pessoas estavam todas acima da fase da tribulação. Especialmente o meu mestre, que me ensinou a jogar na altura. Chama-se Soberano Celestial Xiao Yao. Naquela altura, ele já era um imortal celestial. Se ele ainda estiver a jogar,
É possível que agora já seja um santo ou até superior. E tu, que ouvias ao longe, estremeceste. Porque ouviste um nome muito familiar, Soberano Celestial Xiaoyao. E o teu nome no jogo é precisamente Soberano Celestial Xiaoyao, mas tiveste tantos discípulos, que, de momento, não te lembraste de quem ela era. Parece que este mestre é muito importante para a senhora Yan. Luo Wei sorriu. Sim, disse Yan Yu, acenando com a cabeça. Estaremos mais atentos a esse soberano celestial Xiaoyao. A senhora Yan importa-se de dizer qual é o seu ID de jogo. Por razões de confidencialidade, comunicamos externamente apenas pelos nossos nomes de jogo. O meu nome no jogo é Fada da Água. Ao ouvires isto, ficaste completamente pasmado. Nunca pensaste que a tua companheira e discípula do jogo fosse na verdade a tua professora, mas não tencionas revelar-te. Porque seria demasiado embaraçoso. Model. Narciso é um bom nome. Então por agora fica assim, tenho de voltar para relatar a situação daqui. De seguida, Luo Wei partiu de helicóptero. Entretanto, Tu e Luo Tao também se preparavam para voltar para o dormitório. De repente uma voz primordial ressoou dos céus. Abertura do ranking dourado de cultivo. Todos olharam para cima. Viram o céu, antes limpo, tornar-se subitamente coberto de nuvens escuras. Logo a seguir, um pergaminho que emitia uma luz dourada apareceu no ar. Sentiste que este pergaminho continha uma energia espiritual terrivelmente poderosa. Era, no mínimo, um tesouro espiritual primordial de qualidade suprema. Depois de flutuar durante 7 ou 8 segundos, o pergaminho desenrolou-se lentamente, mas, para surpresa de todos, não continha nada. A voz da grande via primordial soou novamente. O ranking dourado de cultivo está aberto. Serão apresentados os 100 melhores cultivadores imortais. Quanto mais alta a classificação, mais generosa será a recompensa. 100º lugar, o rabanete gosta de couves. Reino, alma nascente. Recompensa, 5 pílulas da alma nascente. O 100º lugar é apenas do reino da alma nascente? Isso é mesmo muito fraco. Tu, ao veres este ranking dourado de cultivo, não ficaste muito surpreendido. Afinal, o jogo só foi popular durante 1 ano. Quem joga durante 1 ano, no máximo, chega ao estágio da travessia da tribulação. Mas, para quem não joga, o nível de cultivo diminui, devido a desafios e invasões de bestas demoníacas, o que fez com que o nível de cultivo de muitas pessoas desaparecesse por completo. Ao chegar ao 10º ano, eras a única pessoa que ainda jogava o jogo todo. No entanto, olhaste com desdém para estas pílulas da alma nascente. Afinal, ainda tinhas 999 na tua mochila. Esse não era o máximo que podias obter, assim, o limite do jogo. 2 horas e meia depois, o ranking dourado de cultivo já tinha chegado ao 60º lugar. 60º lugar, Fada do Narciso, estágio inicial da grande conclusão, recompensa, erva imortal do espírito da água. À medida que o ranking era revelado, todos ficaram chocados. O 60º lugar já era do estágio da grande conclusão. Isso era demasiado exagerado. Yan Yu, ao ver que estava apenas em 60º lugar, também ficaste um pouco surpreendido. Os que estão mais acima devem ser todos do nível da tribulação, imagino. E pouco depois da lista dourada ter sido anunciada, o Yan Yu recebeu uma chamada. Apesar de ser muito imoral escutar as chamadas dos outros, tu ainda usaste o teu sentido divino para ouvir. Foi o Luo Wei que ligou ao Yan Yu, convidando-o para ir à filial de Qindu do Departamento do Dragão, para se encontrar com um líder. Tinha também algo muito importante para lhe dizer. De seguida, o Yan Yu saiu do campo de treinos, e o teu sentido divino esteve sempre focado nele, porque querias ver o que era realmente este Departamento do Dragão. Rapidamente, o Yan Yu chegou a uma base secreta nas profundezas das montanhas. O Luo Wei levou-o a uma sala de reuniões. 7 ou 8 pessoas vestidas com uniformes militares já o esperavam. Afinal, eles queriam que o Yan Yu assumisse o cargo de vice-diretor da filial de Qindu do Departamento de Gestão de Cultivadores. O Yan Yu não recusou. Ele, como um cidadão de Huaxia, acreditava que, uma vez que possuía este poder, devia também assumir uma responsabilidade. Fogo, um mestre do nível da tribulação. Tu recolheste o teu sentido divino, e olhaste para a lista dourada no céu, e o que viste deixou-te um pouco surpreendido. 51º lugar, Fada Enevoada, Tribulação, recompensa da fase inicial, um tesouro espiritual adquirido aleatório. Esta Fada Enevoada também é uma das tuas companheiras de Dao. Foi quando o jogo foi lançado, conheceste uma rapariga. E ela era uma menina rica. Naquela altura viste-a no canal do mundo a recrutar discípulos. Então, só para experimentar, adicionaste-a como amiga. Para tua surpresa, ela aceitou. Depois de jogarem durante alguns dias, ela de repente enviou-te um pedido para se tornar tua companheira de Dao. Pensavas que ela estava só a brincar, mas, para tua surpresa, estava a levar aquilo muito a sério. Até te deu muitas coisas boas. Infelizmente, ele só jogou durante 1 mês, e depois parou. Mas, por ter gasto dinheiro em apenas 1 mês, conseguiu chegar à fase da tribulação,
Ao veres este nome, não consegues evitar recordar muitas memórias do passado. Nesta altura, numa vivenda em Longdu, uma bela mulher olhava para a lista dourada no céu. Ao ver o seu nome aparecer no ranking, a rapariga deu um salto. A dançar e a saltar de alegria. Uhul! Entrei para o ranking. Fiquei em 51º lugar. Quem diria que um jogo que joguei por acaso na altura, em que gastei só um dinheirinho, me tornaria numa das mais fortes. Gostava de saber como está aquele miúdo que me chamava Mana todos os dias. Em que nível estará ele agora? E à medida que os nomes na lista dourada eram revelados um a um, viste todas as tuas companheiras de Dao. Um total de 8, todas na lista, mas, de momento, só conheces a verdadeira identidade da Fada da Água. Ao mesmo tempo, tu e o Lu Tao já tinham voltado para o dormitório. Se eu soubesse, tinha jogado mais aquele jogo. Se não, agora também seria um dos grandes. Tu sorriste, sem dizer nada. Sentado na cama, fechaste os olhos. Usando teu sentido divino, observaste a China inteira. E descobriste que a organização de gestão de cultivadores já tinha começado a patrulhar por todo lado. Nesse momento, o Lu Tao gritou de repente. Abriste os olhos e olhaste para ele. O que se passa? O Lu Tao aproximou-se a correr e mostrou-te as notícias no telemóvel dele. Notícia de última hora. Um prisioneiro fugiu após obter poderes extraordinários. Notícia de última hora. Texto ilegível. Notícia de última hora. Pede-se a todos os cidadãos que se tranquem em casa. Notícia de última hora. Não saiam à rua. Notícia de última hora. Notícia de última hora. Se virem indivíduos suspeitos. Notícia de última hora. Por favor, de imediato. Liguem para o número oficial do Departamento de Gestão de Cultivadores. Franzes a sobrancelha. Não admira que o Departamento de Gestão de Cultivadores tão depressa tenha começado a recrutar e a patrulhar. De repente apercebes-te de algo. Com uma expressão séria, olhas pela janela. O que se passa contigo? Lu Tao percebeu que algo não estava bem. Não é nada, vou só à casa de banho. Dás uma palmada no ombro de Lu Tao. E sais do dormitório. No instante seguinte, desapareces sem deixar rasto. Entretanto, numa praia da cidade, vários homens e mulheres de uniforme rodeavam um homem em trajes civis. Yuan Xiaoyong, rende-te imediatamente. Não tens como escapar. Hahaha, acham que me conseguem parar? Não penses que és o único com poder de cultivo. Gritou friamente o homem que os liderava. De seguida, uma lâmina feita de energia espiritual materializou-se na sua mão. Ele é da fase do núcleo dourado. Também é um cultivador, um líder de esquadrão, do departamento de gestão. Mero cultivador da fase do núcleo dourado. Atreve-se a vir prender-me? Yuan Xiaoyong atirou a cabeça para trás e desatou a rir. No segundo seguinte, uma pressão poderosa e aterradora irrompeu do seu corpo. Num instante, toda a equipa foi projetada dezenas de metros para trás. É da fase da transformação da alma. Apressadamente pegou no rádio via satélite e gritou em voz alta. Na costa da cidade, encontramos um perito da transformação da alma. Pedimos reforços imediatos, porque, só com os que ali estavam, não tinham a menor hipótese de parar Yuan Xiaoyong. Nesse momento, Yuan Xiaoyong atacou de repente. Lançou um golpe com a palma da mão. Num instante, no ar, condensou-se uma energia espiritual vermelho-sangue. Uma palma gigante abateu-se sobre eles. Todos fecharam os olhos, à espera da morte. Mas não aconteceu absolutamente nada. Yelu abriu os olhos, confuso. Viu apenas uma silhueta à sua frente. Quem és tu? Yuan Xiaoyong olhou para o recém-chegado, apavorado, porque o homem à sua frente apenas acenou com a mão. E o seu ataque desfez-se no ar. Esta sensação de descontração deixou-o aterrorizado. Tu não disseste nada. Por favor, poupa-me. Eu não matei de propósito. Percebendo que algo estava errado, Yuan Xiaoyong apressou-se a ajoelhar e a implorar por misericórdia. Mas tu apenas estalaste os dedos suavemente. De seguida, Yuan Xiaoyong transformou-se em cinzas. A sua alma e a sua alma nascente foram ambas aniquiladas. Esta cena chocou todos os presentes. Agradeço a ajuda, mestre. Yelu levantou-se. E agradeceu, juntando as mãos em concha. De nada. Somos todos chineses. Não te querias expor. Não te viraste. Nesse momento, a tua percepção espiritual sentiu que os reforços tinham chegado. E teleportaste-te diretamente para longe dali. Muito obrigado por nos ter salvo a vida, mestre. Os 5 membros da equipa ajoelharam-se em uníssono. Nesse instante a tabela dourada no céu falou novamente. A transmissão da tabela dourada de cultivo terminou. Os 10 primeiros lugares serão anunciados amanhã. Dito isto, a tabela dourada de cultivo enrolou-se. E desapareceu sem deixar rasto. No dia seguinte, as notícias sobre as materializações por todo o mundo espalharam-se pelas principais plataformas. A China materializou a vida dos cultivadores. A América materializou a Liga dos Super-Heróis. O país das cerejeiras materializou a Era dos Ninjas. Onde estava um caos.
Tu estavas a navegar pelo Weibo, e franziste ligeiramente a testa. Como era de esperar, a chegada dos cultivadores trouxe muitos desastres ao país. Eles não controlam o seu próprio poder. Para as pessoas comuns, isto é um desastre. Sentiste que precisavas de fazer alguma coisa. Quando a ordem se perde, é muitas vezes necessário que apareça alguém forte para reprimir, para manter a ordem. E por acaso eu sou essa pessoa forte agora. A lista dourada de cultivo foi aberta. Desta vez, serão revelados os 10 primeiros lugares. Daqui a 2 dias, tesouros mágicos irão manifestar-se. Algumas bestas demoníacas irão manifestar-se. E, nesse momento, o céu cobre-se novamente de nuvens escuras. A voz do Hongmeng ecoa pelos céus. Ao ouvires isto, apareces de repente no telhado. Franzes o sobrolho e olhas para o céu. Este assunto da lista dourada e dos cultivadores ainda não está resolvido. E as bestas demoníacas estão prestes a aparecer. Receio que, quando isso acontecer, o mundo mergulhe verdadeiramente no caos. Entretanto, na base localizada na capital Qin, Yan Yu levanta a cabeça e olha para o céu. Os seus olhos revelam um toque de expectativa. Deve estar no top 10, não é? Ao mesmo tempo, na sua mente, surge uma frase que lhe disseste uma vez. Vais voltar a jogar este jogo? Quando voltares, eu de certeza que me terei tornado muito forte. Depois, ajudo-te a subir de nível. Mas, infelizmente ele nunca mais voltou. Nesse momento, a voz do Dao Celestial Hongmeng ressoou. 10º lugar, Mestre Taoísta Qin Feng. Grande Imortal Dourado, nível de perfeição. Recompensa, Tesouro Espiritual Inato Zen Budista selado no pó. Nesse instante, num templo taoísta nas profundezas de uma montanha. Ponto 1, Mestre Taoísta de meia-idade abre os olhos de repente. Causa e efeito. Nunca pensei que um jogo que eu costumava jogar pudesse sofrer uma mudança tão grande. Há 10 anos, quando ainda era o diretor de uma empresa, jogou vida de cultivador durante 1 ano, gastou cerca de centenas de milhares, e atingiu o nível de perfeição do grande imortal dourado. Mas a falência da empresa, a morte da sua mulher e filho, fizeram-no perder toda a esperança no mundo secular. Decidiu resolutamente juntar-se a um templo taoísta, e tornou-se um sacerdote taoísta. Ele pensava que com o seu nível de grande imortal dourado já era invencível no mundo, mas não esperava que houvesse outros 9 mais poderosos do que ele. 9º lugar. Imortal Celestial do Grande Firmamento, estágio inicial. 6º lugar. Imortal Celestial do Grande Firmamento, Plenitude, da Ben Xianxian. À medida que o ranking dourado de cultivo era revelado 1 a 1, as pessoas começaram a ficar inquietas. Um imortal celestial do grande firmamento em plenitude ficou apenas em 6º lugar? Então os próximos não serão todos quase santos? Ou até mesmo santos? 5º lugar. Mestre do Massacre, quase santo. Recompensa. Tesouro Inato Supremo, o Pincel Divino Lin Xiao. Entretanto, numa sociedade secreta no Japão, um homem levantou-se de repente. O quê? Eu fiquei apenas em 5º lugar? O seu nome é Wang Zhenguo. Originalmente era um prisioneiro. Depois de o jogo se materializar, fugiu da prisão e veio para o Japão. Nunca pensou que o seu nível de quase santo ponto lhe daria apenas o 5º lugar. Parece que ficar aqui não é a melhor solução. A sensação de perigo no coração de Wang Zhenguo tornou-se cada vez mais forte. 4º lugar, te anda o mais fraco do que eu. Recompensa. Tesouro Inato Supremo, a Espada Imortal Infinita e uma pílula medicinal de grau imortal. A pílula Quebra-Santo. 3º lugar, Grande Dragão Celestial Majestoso Santo. Recompensa. Tesouro Inato Supremo, o Pagode Exterminador de Imortais e o Corpo Sagrado dos 5 Elementos. Quando todos viram a recompensa do 3º lugar, ficaram de queixo caído. Era mesmo um corpo sagrado, algo que só se via nos romances. Será que esta é uma recompensa exclusiva para os 3 primeiros classificados? E o 2º lugar, quem será? O Rei Santo. Recompensa. Tesouro Inato Supremo, a Lâmina dos 5 Elementos e o Corpo Sagrado da Vida Eterna. Toda a gente ficou boquiaberta. O imponente Rei Santo ficou apenas em 2º lugar? Qual será o nível de poder do primeiro classificado? Nesse preciso momento, uma anomalia surgiu no céu. Vários dragões dourados de 5 garras apareceram. Ao mesmo tempo, o som retumbante de um sino ecoou pelos céus. Venerável, Celestial, Xiao Yao, Grande Imperador Supremo. Recompensa. Tesouros Supremos do Dao Celestial. A Espada de Sangue Assassino, Mapa da Montanha e do Rio, e o Corpo Sagrado do Monarca Imortal. Com a revelação da lista dourada, nesse momento, o país inteiro ficou em silêncio. Mas, pouco depois, instalou-se o alvoroço. Fogo, que raio de reino é esse de Imperador Supremo? Alguém pode explicar, por favor? Eu sei. Imperador Supremo é o reino mais alto do jogo. Mesmo um Rei Santo, ainda está a mais de 10 grandes reinos de distância. Ele é mesmo um Imperador Supremo. Yan Yu olhava para a lista dourada, o choque era evidente nos seus olhos.
Ao seu lado, o diretor Li Shen, depois de ouvir as palavras de Yan Yu, franziu a testa e perguntou: Vice-diretora Yan, pelo seu tom de voz, parece que conhece esse tal de Xiaoyao Tianzun. Ele é o meu companheiro no jogo. Já jogamos juntos. Os olhos de Li Zhen brilharam. Perguntou, entusiasmado: será que consegues convidar o Xiaoyao Tianzun para se juntar ao nosso departamento? Eu posso dar-lhe o meu lugar de diretor. Receio que não seja possível, porque eu não faço a mínima ideia de quem ele é, nem tenho contato dele. Ao ouvir isto, todos ficaram muito desapontados. Quanto a Yan Yu, ela voltou a olhar para a lista dourada, com um brilho de esperança nos olhos. Quem és tu, afinal? Será que nos vamos voltar a encontrar? Entretanto, do outro lado, Piao Miao Xianzi. O meu companheiro é um imperador supremo, tenho mesmo de o encontrar. Tenho de me agarrar a ele. Piao Miao Xianzi pôs as mãos na cintura, inclinou a cabeça para trás e desatou a rir. À sua chamada, vários guarda-costas entraram de rompante. Procurem imediatamente o Xiaoyao Tianzun em toda a internet. Não deixem escapar nem a mais pequena informação. Ao mesmo tempo, a voz de Hong Meng soou novamente. A lista dourada de cultivo foi completamente revelada. Dentro de 2 dias, a lista dourada de tesouros mágicos será aberta. Em seguida, a lista dourada desapareceu no céu. E tu também fechaste os olhos? A tua consciência divina cobriu a China. Logo a seguir, transmitiste uma mensagem a todas as pessoas dentro do território chinês. Eu sou o venerável celestial Xiaoyao. Sei que muitas pessoas estão à minha procura. Mas, não me revelarei até chegar a hora certa. Eu sou chinês. Quando for necessário, eu intervirei. Mas não me juntarei a nenhuma organização. Ao ouvirem a frase "eu sou chinês", todo o povo do país ficou tranquilo. As suas preocupações dissiparam-se consideravelmente. Com um imperador supremo como este a proteger a China, quem se atreveria a causar problemas? 2 dias passaram rapidamente. O país decidiu iniciar a era do cultivo para todos. Algumas escolas foram transformadas em escolas de cultivo. A Universidade de Qingdu foi uma delas. Yan Yu assumiu o cargo de reitor da Universidade de Qingdu a tempo parcial. Enquanto isso, tu escondeste o teu nível de cultivo. Tornaste-te um tutor do estágio da alma nascente. Nesse momento, estavas no campo de treinos a ensinar os alunos a guiar o Qi para dentro do corpo. De repente, o céu ficou novamente coberto de nuvens escuras. Manifestação de tesouros mágicos. Dentro de 10 minutos, a lista dourada de tesouros mágicos descerá. Serão anunciados os tesouros mágicos dos 100 melhores jogadores. Os tesouros mágicos obtidos na lista dourada de cultivo não estão incluídos. Dentro de 1 hora, 100.000 bestas demoníacas do estágio de refinamento corporal descerão sobre o país. Os locais serão aleatórios. 3 sons primordiais ecoaram. Todo o povo do país empalideceu de choque. Ao mesmo tempo, milhares e milhares de raios de luz divina dourada desceram do céu. Um desses raios de luz dourada envolveu-te. Todos no campo de treinos mostraram expressões de surpresa. Mas Luo Tao disse a sorrir: não se preocupem. Isto é um tesouro mágico. Manifestação do vazio. Mas ele está no estágio da alma nascente, de certeza que já tem um tesouro mágico. Pouco depois, a luz dourada dissipou-se, e no dedo anelar da tua mão direita, apareceu mais um anel de armazenamento. Usas o teu sentido espiritual para sondar o seu interior. Todos os tesouros mágicos que colecionaste durante 10 anos no jogo estão aqui. Rapidamente, encontras os 2 tesouros mágicos da recompensa. A informação sobre eles também surge na tua mente. A espada de sangue da matança é um tesouro mágico especial. Pode absorver sangue para se tornar mais forte. Quando matas inimigos, o sangue deles é automaticamente absorvido por ela. Se o mestre se ferir, o sangue dentro dela é transferido de volta para o mestre, curando as suas feridas instantaneamente. No entanto, tens pouco interesse nisto. Porque com um único pensamento podes aniquilar os teus inimigos. Parece que não precisas deste tesouro mágico. De seguida, olhas para o mapa da montanha e do rio. É um tesouro mágico semelhante a um pequeno mundo. Todas as coisas podem ser recolhidas para o seu interior e ficar lá confinadas. Dentro do mapa da montanha e do rio, tu és o Deus Criador, mestre. Eu sou a pequena espada. Nesse momento, 2 vozes ecoam de repente no espaço do anel, o que te deixa um pouco atordoado. Não esperavas que estes 2 tesouros mágicos tivessem espíritos de artefacto. Vocês os 2 venham para o meu Dantian por agora. Depois de dizer isto, os 2 tesouros mágicos transformam-se em feixes de luz e entram no teu Dantian. Depois retrais o teu sentido espiritual e chamas o Luo Tao. E dás-lhe cerca de 20 tesouros supremos pós-celestiais de qualidade superior. Leva estes tesouros mágicos para a tua família usar. Foda-se, onde é que arranjaste tantos tesouros mágicos? Leva-os. Eu tenho de sobra, dizes com um leve sorriso. Nesse momento, a voz do caos primordial soa novamente. A lista dourada de tesouros mágicos foi ativada. Logo a seguir, um pergaminho desce do céu. Mas agora, ninguém está com disposição para olhar para a lista dourada.
porque as bestas demoníacas estão quase a chegar. Entretanto, todos na Associação de Gestão de Cultivadores estão atarefadíssimos, pois, de acordo com as investigações, dentro das fronteiras da Huaxi, apareceram muitas zonas desconhecidas, repletas de energia espiritual. O mais assustador é que algumas dessas áreas desconhecidas ficam muito perto das cidades. Apesar de a China ter mais de 200 milhões de cultivadores, apenas cerca de uma centena são poderosos. Os recursos humanos são completamente insuficientes. Nas ruas, os carros de patrulha lembram todas as famílias para fecharem bem as portas e janelas. Não saiam de casa, aconteça o que acontecer. Faltam 10 minutos para a materialização das bestas demoníacas. Todos os cultivadores que se juntaram ao Departamento de Gestão de Cultivadores já estão a patrulhar as ruas. Assim que encontrarem uma besta demoníaca, irão abatê-la imediatamente. Apesar de as bestas demoníacas desta vez estarem apenas na fase de refinamento corporal, ninguém se atreve a baixar a guarda. Todo o país está em alerta máximo. As medidas de proteção e segurança foram elevadas ao nível máximo, apenas à espera que as bestas demoníacas se materializem. O tempo passa pouco a pouco, olha para este céu negro como breu. Com um olhar sério disse, aí vem eles. De seguida, o céu encheu-se de relâmpagos e trovões. O som dos trovões ecoava. A voz primordial soou novamente. Materialização das bestas demoníacas. 100.000 bestas demoníacas desceram aleatoriamente. Do céu, desceram 100.000 pilares de luz dourada, aterrando em todos os cantos da China. Depois de os pilares de luz desaparecerem, as bestas demoníacas apareceram, uma a uma, neste momento no centro da cidade de Chengdu. Esta é, na verdade, uma besta demoníaca no auge da fase de refinamento corporal. Não interessa o que é acabar com ela, e pronto. O líder da equipa, na fase de estabelecimento de fundação, cerrou os dentes e avançou. Ao verem isto, os outros seguiram-no de imediato. Mas a besta demoníaca, ao vê-los a correr na sua direção, não mostrou qualquer medo. Lançou-se ferozmente contra a equipa. Com uma patada, atirou o cultivador da fase de estabelecimento de fundação pelos ares. Depois de se levantar, o cultivador, suportando a dor excruciante, invocou o seu tesouro mágico, e cortou instantaneamente o braço da besta demoníaca. É a nossa oportunidade, vamos a ela. Os outros, na fase de refinamento corporal, ao verem isto, avançaram de imediato. Mas foram todos projetados por um soco da besta demoníaca gravemente ferida. Vocês não são adversários para ela. Recuem todos, o capitão do estabelecimento da fundação avançou novamente contra a besta demoníaca. No final, à custa de ferimentos graves, conseguiu matar a besta demoníaca. A força desta besta demoníaca é muito superior à de uma do estágio de temperamento corporal. O cultivador do estabelecimento da fundação disse caindo sentado no chão. Mal tinha acabado de falar. Ouviram-se mais 2 rugidos de bestas nos arredores. Todos os presentes ficaram profundamente chocados. Entretanto, nesse momento, tu usavas o teu sentido divino para observar a situação em toda a China. Apesar de todos os membros do Departamento de Gestão de Cultivadores terem sido mobilizados, as aparições das bestas demoníacas eram demasiado dispersas, e, além disso, possuíam uma força comparável ao estágio do estabelecimento da fundação. Era-lhes difícil eliminá-las a todas de imediato. É a oportunidade perfeita para testar os novos tesouros mágicos que adquiri. Com um pensamento teu, a espada de sangue aniquiladora e o mapa das montanhas e rios apareceram à tua frente. Podem ir brincar. Se encontrarem bestas demoníacas, eliminem-nas a todas. Os 2 tesouros mágicos, ao ouvirem que podiam ir brincar, ficaram extremamente felizes. Vamos fazer uma competição, a ver quem mata mais bestas demoníacas. De seguida, com um silvo, transformaram-se em 2 raios de luz, um vermelho e um azul, e desapareceram no horizonte. Tu deste um sorriso de resignação, continuaste a expandir o teu sentido divino, observando a situação na China. Entretanto, os 2 tesouros mágicos atravessavam a cidade de Chengdu. Por onde passavam, nada sobrevivia. Em todos os lugares por onde passavam, as bestas demoníacas ou secavam de repente, ou eram sugadas por uma força misteriosa qualquer. Este fenômeno estranho deixou aqueles cultivadores completamente perplexos. O que está a passar? Como é que acabou antes mesmo de termos feito alguma coisa? No outro lado, Yan Yu liderava uma equipa até um território desconhecido. Capitão, lá dentro há pelo menos 1000 bestas demoníacas. Se o senhor agir, deve conseguir aniquilá-las a todas. Yan Yu acenou com a cabeça. Quando se preparava para agir, sentiu subitamente uma aura aterradora. Vinha de trás dele. Xin Yu olhou apressadamente para trás. Viu apenas um feixe de luz vermelha aproximar-se rapidamente. Num instante, passou de raspão por eles, e mergulhou no domínio desconhecido. Tantas bestas demoníacas, a vitória é minha. Uma voz de criança veio lá de dentro, deixando Yan Yu e os outros espantados. Depressa, eles viram a verdadeira natureza daquele objeto não identificado. Era na verdade uma espada preciosa vermelha.
Por onde quer que passasse, aquelas bestas demoníacas eram instantaneamente drenadas. Em menos de 2 segundos e meio, mais de 1000 bestas demoníacas tornaram-se todas carcaças sem carne nem sangue. Que tesouro mágico tão poderoso! Tantas bestas demoníacas e foram aniquiladas num instante. Esse tesouro mágico terá um dono ou não? Enquanto todos discutiam, de repente, um homem na fase do núcleo dourado avançou. Estendeu a mão, querendo agarrar na pequena espada e tomá-la para si. A pequena espada bufou com desdém. Tu, achas que és digno? Neste mundo, além do meu mestre, ninguém é digno. De seguida, transformou-se num feixe de luz e investiu contra ele. Yan Yu, ao ver a situação, sentiu que algo estava errado. Mas já era tarde demais. O homem que queria apoderar-se da pequena espada foi instantaneamente drenado até se tornar uma carcaça. Ao verem isto, todos ficaram pálidos de choque. Nesse momento, ainda havia quem quisesse avançar novamente, mas foram todos impedidos à força por Yan Yu. Peço desculpa pela ofensa. Yan Yu juntou os punhos e pediu desculpa. Ele tinha acabado de ouvir este tesouro mágico dizer que tinha um mestre. E a aura de poder que emanava era ainda mais avassaladora do que a dele. Um tesouro mágico destes. O seu mestre não é, certamente, alguém com quem se possam meter. Pedir desculpa por quê? Nós temos um grande imortal celestial a proteger-nos. Achas mesmo que o nosso departamento de gestão de cultivadores é gente fácil de intimidar? Este tesouro mágico está a matar inocentes sem critério. O seu dono provavelmente é da mesma laia. Nesse preciso momento, uma poderosa pressão desceu sobre eles. As poucas pessoas descontentes caíram de joelhos no chão num instante. Ao mesmo tempo ouviu-se uma voz. Se alguém estiver insatisfeito, pode vir ter comigo. Yan Yu reconheceu-a. Era a voz do venerável celestial Xiao Yao. De seguida, ouviu-se um som de ruptura vindo do abdômen daquelas pessoas. Os seus dentes foram destruídos, um por um, tornando-os inválidos. Rapidamente, a pressão desapareceu. E a pequena espada também desapareceu sem deixar rastro. Os poucos que estavam ajoelhados no chão começaram a gritar de dor. Não passa de um Zé Ninguém que joga videojogos? Se o jogo não se tivesse materializado, ele seria assim tão arrogante? Um homem, inconformado, praguejou em voz alta. Mas mal tinha acabado de falar, foi atingido por um raio que lhe aniquilou a alma. O grande imperador não pode ser insultado. Desta vez, não foi o venerável celestial Xiao Yao, mas sim, as palavras do verdadeiro Dao Celestial. Olhando para as pessoas que trouxera consigo, umas inválidas, outras mortas, Yan Yu sentiu-se completamente impotente. Mas não havia nada que pudesse fazer. Afinal, quem os mandou ofender o venerável celestial Xiao Yao? Entretanto, num dormitório da Universidade de Qingdu. Tu retrais a tua consciência divina e olhas para o céu. Bom trabalho. Grande imperador está a exagerar nos elogios. Eu apenas o ajudei um pouco a castigar aqueles que insultaram seu nome, nada mais. A voz do Dao Celestial ecoou na tua mente. Agiste correndo o risco de te expores. Suponho que tenhas um favor a pedir-me. Diz lá, o que se passa? O grande imperador é realmente perspicaz. Não lhe vou esconder mais. Apesar de eu estar apenas no reino do imperador imortal, consigo pressentir que, um dia, no futuro, este planeta enfrentará um desastre cataclísmico. Por isso, pensei em pedir ajuda ao grande imperador. Se esse dia chegar, peço-lhe que intervenha para nos salvar. Tu, com uma expressão calma, acenaste e concordaste. Obrigado, grande imperador. Sendo assim, vou retirar-me. Dito isto, Tiandao partiu. Meia hora depois, arte relatório da sede do Departamento de Gestão de Cultivo de Longdu. 100.000 bestas demoníacas foram todas aniquiladas. Um soldado apresentou-se perante o ministro Li Long para reportar. Nada mal, muito mais rápido do que eu imaginava. Li Long acenou com a cabeça satisfeito e elogiou. Mas não fomos nós que os matamos. Se não fomos nós, então quem foi? Li Long ficou perplexo. Para ser exato, foram 2 artefactos mágicos. Eles demoraram meia hora para eliminar mais de 70.000 bestas demoníacas. Li Long apressou-se a verificar as imagens captadas. Mas só conseguiu ver 2 feixes de luz, um vermelho e um azul, a passar. Mesmo abrandando 100 vezes, não se conseguia perceber o que era. De quem são estes artefatos mágicos, afinal? Para terem um poder tão grande, disse Li Long, surpreendido. Nesse momento, outro soldado aproximou-se. A reportar divisão de Qingdu, a solicitar um relatório por vídeo. Após a ligação ser estabelecida, Li Long disse com indiferença. O que se passa? A reportar. Os 2 artefactos mágicos aniquilaram todas as bestas demoníacas em Qingdu. Isso eu já sei. Diz-me algo que eu não saiba. Já descobrimos quem é o dono dos artefactos. É o primeiro da lista dourada, Xiao Yao Tianzun. Eu sabia que era o Xiao Yao Tianzun. Agora parece que ele é mesmo chinês. E, além disso, não é má pessoa, disse Li Long, rindo às gargalhadas. Mas ele aleijou 4 dos nossos homens. E ainda matou uma pessoa.
assim que estas palavras foram ditas. O sorriso de Li Long congelou. Perguntou seriamente o que se passava. De seguida, Li Zhen relatou tudo o que aconteceu em pormenor. Quiseram roubar o tesouro mágico do grande imperador, e ainda insultaram o grande imperador. Ele já foi muito misericordioso. Depois de ouvir, Li Long abanou a cabeça e riu com desdém. Eles já saíram do departamento. Tornaram-se uns inúteis. Foi um golpe demasiado duro para eles. Não é preciso dar-lhes mais atenção. Insultaram o grande e atraíram a punição divina. Eles tiveram o que mereciam, disse Li Long, friamente. Nesse preciso momento, a porta do escritório de Li Zhen abriu-se. Yan Yu entrou e disse, apressada: diretor, aconteceu uma coisa grave. Aqueles tipos que saíram do departamento estão a fazer uma transmissão em direto na internet. E estão a acusar o venerável celestial Xiao Yao de matar inocentes indiscriminadamente. Neste momento, já há mais de 100.000 pessoas a ver. Ao ouvir isto, Li Zhen, a sua expressão mudou instantaneamente. E do outro lado do ecrã, Li Long, ao ouvir, também ficou pálido de choque. Em que canal é que eles estão a transmitir? Bloqueiem-no imediatamente. Eles querem que o mundo seja destruído? Mas mal Li Long acabou de falar. De repente ouviu-se no céu o som de um trovão estrondoso. Parece que fui demasiado bondoso. Mas, nessa altura, os tipos na transmissão em direto continuavam a ladrar as suas tolices. Que raio de venerável celestial Xiao Yao? E não passa de um nerd que ganhou poderes extraordinários. Se não fosse por estes joguinhos, ele não teria futuro nenhum na vida real. Os inúteis riram-se por dentro com desdém, porque não acreditavam. Ponto que o venerável celestial Xiao Yao se atreveria, à frente de centenas de milhares de pessoas, a matá-los. Nesse instante, ouviu-se um suspiro. As 5 pessoas que te estavam a condenar na transmissão em direto. Foram todas reduzidas a cinzas. Antes que o público pudesse reagir, a transmissão ao vivo foi encerrada de emergência. Mas, ainda assim, muitas pessoas já tinham gravado tudo o que tinha acabado de acontecer. Num instante surgiram dezenas de publicações nos fóruns online. A divisão de opiniões era muito clara. Mas não demorou muito para o lado oficial dar uma resposta. Li Zhen, da filial de Qingdu, pediu desculpa pessoalmente. E, depois de explicar todos os pormenores do assunto, os internautas finalmente perceberam tudo. Entretanto, tu, no teu dormitório, olhavas para o conteúdo online com um sorriso. Zangado? Eu nunca estive zangado. Quem é que se zanga com o comportamento de uma formiga? Ignorando isso, olhaste para o céu. A segunda onda de bestas demoníacas materializar-se-á dentro de 3 horas. 1 milhão de bestas demoníacas da fase de refinamento corporal. 100.000 bestas demoníacas da fase de estabelecimento de fundação. Mal uma onda acabou, murmuraste, olhando para este céu. De seguida, com um aceno de mão, o mapa da montanha e do rio apareceu à tua frente. Mestre, precisas de alguma coisa do pequeno He? Vai proteger a família do Luotal. Recebido. Num instante, o pequeno He transformou-se num feixe de luz e desapareceu no horizonte. Quanto a ti, voltaste para o dormitório. Desta vez, continuas a não planear intervir. Apesar de, com um único pensamento, poderes aniquilar todas as bestas demoníacas, se o fizesses, ninguém conseguiria evoluir. Além do mais, estas meras bestas demoníacas não requerem a tua intervenção. Alguns seres acima da fase Mahayana conseguem eliminá-las rapidamente. Nesse preciso momento, olhaste de repente na direção da cidade do mar, pois a tua consciência divina detetou várias pessoas vestidas de preto a mergulhar no mar, são do Império Ninja. O que eles querem ao infiltrar-se em Huaxia? De seguida, desapareceste do local onde estavas, preparando-te para ir ao encontro daquele bando de idiotas. Costa da cidade de Haidu. Neste momento, 4 ninjas chegaram à costa, olharam em redor. Depois de confirmarem que não havia chineses por perto, eles soltaram um suspiro de alívio. Que jogo é este que os chineses materializaram? Eu vi na internet que eles parecem conseguir voar. Como é que eles conseguiram materializar um jogo tão poderoso? Hehehe, não vamos falar mais sobre isso por agora. Vamos dar um presente aos chineses. A pessoa que falou tirou uma cassete de vídeo do seu casaco. O Império Ninja não materializa bestas demoníacas, mas sim os yokai das lendas urbanas, como a Sadako, a Kushisake Onna e outros do gênero. Eles vieram desta vez para usar estes monstros e semear ainda mais o caos na China. Enquanto eles se regozijavam, uma voz soou atrás deles. Presas, nós não aceitamos coisas do estrangeiro. Os ninjas ficaram pálidos de espanto e dispersaram-se rapidamente. E viram-te a olhá-los com um sorriso ligeiro. Não percebo o que estás a dizer, gritou friamente o ninja. Dito isto, tirou 3 shurikens do seu casaco e atirou-os na tua direção. Mas os shurikens ficaram todos suspensos no ar à tua frente sem conseguirem avançar. É só isso? Não consigo com ele sozinho. Ataquem todos juntos. O ninja, ao ver que o seu ataque tinha falhado, gritou novamente. Ao mesmo tempo, os outros fizeram selos com as mãos.
E, um após o outro, clones começaram a aparecer. De seguida, 20 pessoas cercaram-te. E começaram a correr rapidamente em círculo. Não consegues ver bem, pois não, chinês? Esta é a nossa força. Morre, chinês. Num instante, as 20 pessoas avançaram sobre ti ao mesmo tempo, empunhando kunais. Desapareçam, disseste tu calmamente, apenas libertando um traço da tua aura de poder. Os clones que tinham sido invocados, desapareceram no nada. Os 4 ninjas também foram projetados para trás. Tão forte, quem és tu afinal? Eu sou apenas um estudante normal. Nesse momento, outro ninja gritou. Estilo de fogo, técnica da bola de fogo. Logo a seguir, cuspiu de repente chamas violentas da boca, envolvendo-te. Hahaha, este é um ninjutsu que só nós, os Jonin, conseguimos usar. Chinês, estás morto. Mas, no segundo seguinte, eles deixaram de conseguir rir, porque quando as chamas se extinguiram, tu continuavas de pé no mesmo sítio, e não tinhas uma única marca de queimadura no corpo. Como é que isto é possível? Exclamou Jonin espantado. Este era o Katon de que ele mais se orgulhava. Conseguia queimar até a mulher da boca cortada com facilidade. Como é que contra ti não teve qualquer efeito? Vou deixar-vos ver o que são chamas a sério. Tu sorriste levemente, e estalaste os dedos. Então, o corpo daquele Jonin incendiou-se com chamas roxas. Os outros ninjas ficaram pálidos de terror. Ninjutsu é este. Apenas com um estalar de dedos. Consegue fazer uma pessoa arder do nada. O medo fez os seus corpos e mentes tremer. Agora, só tinham uma palavra em mente, fugir. Os ninjas fizeram selos com as mãos, e explodiram instantaneamente numa nuvem de fumo. Mas, para sua surpresa, descobriram que ainda estavam no mesmo sítio. Tu sorriste levemente e levantaste a mão direita. Um ninja veio automaticamente parar a tua palma, e tu agarraste-o pelo pescoço. Enquanto isso, os outros 2 ninjas transformaram-se em nuvens de sangue, mais mortos era impossível. Poupa-me, eu imploro. Que vieram fazer à China? O ninja não se atreveu a esconder nada, e apressou-se a contar o plano que os trouxe à China. Afinal, eles queriam libertar a Sadako na China para a tornar ainda mais caótica. Vocês são mesmo nojentos. Mostraste um olhar de repugnância, e atiraste-o para o lado com um gesto casual. O ninja desvanece-se no ar. A seguir, apanhas a cassete de vídeo que ficou no chão. Como será esta Sadako? É melhor voltar para ver. A seguir, chegas a uma loja antiga de equipamento eletrônico. Por umas centenas, compras um velho leitor de vídeo. De volta ao dormitório, metes a cassete, preparas-te para ver o verdadeiro rosto da Sadako. À medida que a cassete começa a rodar, uma Sadako, de vestes brancas e com cabelo sobre o rosto, lentamente sai a rastejar de dentro da televisão. Interessante. Vês que é a altura certa. Então libertas um pouco da tua consciência espiritual para observar a Sadako. Num instante a Sadako para tremer por todo o corpo. Ela sente um poder espiritual de uma força avassaladora. Depois, recua rapidamente, querendo voltar para dentro da televisão. Em pânico, descobre que não consegue voltar. Deixa-me ver que aspecto tem. Depois de lhe afastares o cabelo, vês um rosto pálido, acinzentado e sem feições. Sentes-te um pouco desapontado. Já que a viste, está na hora de ela morrer. Levantas a mão, prestes a aniquilar a Sadako, mas, de repente ocorre-te uma ideia. Com um sorriso malicioso, olhas para a Sadako, que treme sem parar. Já que o Império Ninja me enviou um presente tão bom, não fica bem se eu não retribuir. Então, com um simples pensamento teu, uma corrente de energia espiritual pura entra de rompante no corpo da Sadako. Passados alguns segundos, a Sadako ajoelha-se respeitosamente à tua frente e, num chinês trapalhão e gaguejante, diz: Mestre, acenas com a cabeça, satisfeito. A energia espiritual de há pouco não só fez com que a força de Sadako atingisse o estágio do núcleo dourado, como também gravou nas profundezas da sua alma a tua marca exclusiva. Agora que a tua força aumentou, as tuas habilidades também melhoraram? Mestre, agora consigo aparecer através de qualquer aparelho eletrônico. Ótimo. Então, volta pro Império Ninja e faz uma carnificina. Disseste com um leve sorriso. De seguida, a Sadako voou de volta para dentro da televisão. A cassete de vídeo saiu a voar automaticamente. A uma velocidade estonteante, voou em direção ao Império Ninja. Gostava de saber, quando os ninjas virem este grande presente, qual será a reação deles? À medida que o tempo passava, a noite ia caindo. Materialização de bestas demoníacas. Local de início, aleatório. Com a descida de milhões de raios de luz dourada, bestas demoníacas apareceram por todo o país. E, desta vez, a maioria apareceu dentro das cidades. Ao mesmo tempo, os mais fortes do Departamento de Gestão de Cultivo e do Ranking Dourado de Cultivo também começaram a agir. Com um simples golpe, conseguiam aniquilar um grande grupo. Com esta gente a tratar das bestas demoníacas, calcula-se que tudo estaria resolvido em menos de meia hora.
Mestre, também quero ir brincar. Vai lá, disseste com um sorriso carinhoso. A transmissão do ranking dourado de tesouros mágicos terminou. Os 10 primeiros classificados serão anunciados amanhã. Dentro de 3 dias, a materialização de pílulas medicinais dará início ao ranking dourado de pílulas medicinais. Ergueste ligeiramente as sobrancelhas. Se for a materialização de pílulas medicinais, a força de toda a população do país poderá aumentar rapidamente. Grande Imperador. Há pouco, durante a materialização de bestas demoníacas, um objeto peculiar veio para este mundo juntamente com as bestas demoníacas. Não me dá jeito intervir. Queria pedir-lhe o favor de ir dar uma vista de olhos. Onde? Nas montanhas Wada exteriores do Império de Superpoderes. No instante seguinte, a tua silhueta apareceu na floresta. À tua frente, havia uma cratera profunda que ainda fumegava. Usaste a tua consciência divina para sondar o interior. Descobriste um objeto misterioso e desconhecido lá dentro. Com um aceno de mão, o objeto caiu na tua mão. Era um objeto azul cristalino e transparente que parecia uma pedra, mas não tinha qualquer energia espiritual ou flutuação de energia. O que é isto? Não sei, mas as leis do meu Dao são incompatíveis com isto. Sinto que não pertence a este mundo. Sugiro que o grande imperador o leve. Talvez venha a ser útil no futuro. No momento em que te preparas para o levar, ouve-se uma voz a falar em inglês. Quem és tu? Fomos nós que vimos aquele tesouro primeiro. Tu viras a cabeça para olhar. E vês 5 estrangeiros parados, não muito longe. Tu não lhes ligas, guardas a pedra e preparas-te para sair. De repente um raio de energia atinge o chão aos teus pés. Chinês, entraste no nosso território sem permissão. E ainda por cima levas as nossas coisas. Não tens respeito nenhum pelo nosso império dos superpoderes? Dizes com indiferença. Morre. O homem arrogante com a pala no olho explode instantaneamente, transformando-se numa nuvem de sangue. Os outros ao verem a cena ficam pálidos de choque. Chinês, tiveste a coragem de matar o meu namorado. Vou te matar. Ao mesmo tempo, inúmeros relâmpagos caem do céu, atingindo-te em cheio. Tu observas os relâmpagos a caírem sobre ti com algum interesse, sem te desviares. Deixas que te atinjam o corpo. Os outros ao verem isto, também se viram na tua direção, prontos para atacar. Nesse momento, libertas um pingo da tua aura de poder. Todos são instantaneamente projetados para trás. Originalmente, eu não queria matar indiscriminadamente. Se há alguém a culpar, culpem-se a vocês mesmos. Depois, estalas os dedos suavemente. O homem relâmpago e o lobisomem atrás de ti, assim como o homem com o escudo à tua frente, explodem num instante. Depois, olhas para a mulher que invoca relâmpagos, ali ao longe. A tua expressão é gélida. Gostas muito de brincar com relâmpagos, não gostas? Eu não gosto. Por favor, poupa-me. A mulher cai de joelhos no chão, implorando pela sua vida, aterrorizada. Dizes com indiferença, que venha o trovão. Num instante, o céu enche-se de nuvens negras. Será que tu és um super-humano de classe SSS? Quase que te ris. Que super-humano de meia tigela se atreve a comparar-se a um cultivador? Um relâmpago celestial vermelho envolveu esta floresta. A mulher e o seu companheiro desapareceram por completo deste mundo. Abanas a cabeça. Que desinteressante. No combate de agora há pouco, não agiste de propósito querendo ver a força do adversário. No entanto, a força que o adversário demonstrou era apenas a do estágio de estabelecimento da base. Não sei a que nível um super-humano de classe SSS corresponde no nosso sistema. Espero que não me desiludam demasiado quando chegar à altura. De seguida, teletransportas-te de volta para o teu dormitório e começas a estudar aquela pedra. Mas quer injetasses energia espiritual, ou tentasses reclamá-la com uma gota de sangue, nem mesmo cortá-la ao meio surtiu qualquer efeito. Será que é mesmo uma pedra vulgar? Esquece, não vou pensar mais nisso. Guardas a pedra no teu anel de armazenamento, deixando de lhe dar atenção. Entretanto, na floresta de há pouco, um soldado do Império dos Super-Humanos olhava para a cena trágica com uma expressão de choque. Uma equipa inteiramente composta por membros de classe A nem sequer deixou um único corpo para trás. Além disso, toda esta floresta foi reduzida a cinzas. Quem é afinal o inimigo? Precisamos de usar o satélite para ver o que aconteceu aqui. Entendido. Vou regressar imediatamente para verificar a vigilância por satélite. De seguida, um par de asas abriu-se nas costas do soldado, e ele voou em direção à base. Assim que regressou à base, o anjo acedeu de imediato à vigilância por satélite. Quando se preparavam para ver o vídeo, no segundo seguinte, todos os equipamentos eletrônicos da base militar explodiram. Até o satélite perdeu a ligação, restando apenas o anjo de pé e sem saber o que fazer. Entretanto, tu estás sentado no teu dormitório, de repente uma voz ecoa na tua mente. Grande imperador, alguém tentou espiá-lo agora mesmo? Eu já intervi e destruí-os por si. Ao ouvir isto,
as cenas com a cabeça. No momento em que eles acederam às imagens, tu já sabias, mas ainda nem tinhas agido. E o Dao Celestial já o tinha resolvido por ti. Grande Imperador, conseguiu perceber a utilidade daquela pedra? Não tem qualquer reação. Parece que este objeto de outro mundo não é assim tão simples. Dizes que é um objeto de outro mundo? Mas a minha consciência divina estende-se por todo o universo, e não encontrei nenhum extraterrestres. Grande Imperador, há algo que não sabe. Oi, foi-me imposta uma restrição, não posso falar. Está bem então, não perturbes o meu descanso. O Dao Celestial partiu, e esfregaste a testa. Que tipo de coisa conseguiria impor uma restrição ao Dao Celestial? Tinhas demasiadas perguntas na tua mente, mas fosse o que fosse, se quisesse invadir, teria de passar por mim primeiro. Nesse momento, uma voz primordial ecoou do céu. Daqui a 10 horas, a terceira onda de bestas demoníacas irá manifestar-se. Nesta incursão, 5 milhões de bestas demoníacas da fase de refinamento corporal, 1 milhão de bestas demoníacas da fase de estabelecimento da fundação, e 100 mil bestas demoníacas da fase do núcleo dourado. Logo a seguir, o teu telemóvel e o do Luotal tocaram ao mesmo tempo. Era o som de notificação de uma conversa de grupo no WeChat. E a pessoa que enviou a mensagem era precisamente Yan Yu. Faltam 10 horas para a terceira onda de bestas demoníacas aparecer. A situação desta vez é ainda mais grave. É preciso que as universidades organizem pessoal para fazer patrulhas. Pede-se aos companheiros daoístas com capacidades que se voluntariem. Ao veres a mensagem, os teus olhos brilharam. De qualquer forma, já que não tenho nada para fazer, mais vale ir lá fora divertir-me um pouco. Pode ser que ainda tenha alguma recompensa inesperada. De seguida, tu e o Luotal inscreveram-se para a patrulha. Até te tornaste líder de uma pequena equipa. A Yan Yu designou-te 5 pessoas da fase de refinamento corporal e 5 da fase de estabelecimento da fundação para os liderares. Na madrugada do dia seguinte, chegou ao campo de treinos com Luotal e disse aos membros da equipa: a seguir, todos têm de obedecer às minhas ordens. Ninguém pode agir por conta própria. Fiquem perto de mim. Consigo proteger-vos a todos. Sim, gritaram todos em uníssono. Olhas para os membros da equipa à tua frente, e o teu espírito de luta também é despertado. Facto tem sido demasiado discreto, já que estas bestas demoníacas chegaram porque não desfrutar de uma verdadeira vida de cultivador. Então, que comece a chacina com este meu poder de alma nascente.